nosso, cujo título é Contribuir, e é um comentário de Emmanuel ao excerto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tribulação ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, e muita gente apenas lembrou a esmola material, o louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óvulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em quem acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diurno, ou melhor, diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nesta ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras exteriorizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera das nossas atividades no mundo. Mobilizemos os nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então, com alegria, como recomenda a própria lição da manhã, a nossa fé assenta na razão, na dimensão espiritual da vida, nas suas características e circunstâncias, que nos transmite e revela a origem da vida em Deus, Criador, nosso Pai, que nos ama infinitamente, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. Eis-nos diante do Senhor da vida, neste período em que assinalamos a vinda de Jesus à Terra há 2000 anos, submetendo-se ao sacrifício de chegar até nós, presencialmente, para deixar um roteiro de luz, de orientações, para que a nossa vida pudesse agora sofrer um impulso, um avanço. Porque a nossa vontade, o nosso conhecimento e a aplicação na reforma íntima que se faz necessária dessas orientações torna-nos ainda mais próximos do Criador. Por isso, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da vida. As circunstâncias, muitas vezes dolorosas, rudes, preocupantes, são circunstâncias próprias do processo evolutivo, já que somos espíritos eternos, saídos das mãos do Criador, da sua gênese mais íntima,
para chegarmos aos altiplanos da vida, onde a paz, a felicidade são perenes. E este é o trabalho em que nos encontramos, no exercício de aprimoramento, de superação das nossas limitações morais, na redenção das nossas almas, a fim de conquistarmos os céus pelo esforço que nos é devido. Contudo, a misericórdia divina encontra-se presente, constantemente, ao nosso alcance, para que não nos sintamos sós ou perdidos ao longo do tempo. Esta é a oportunidade que o Senhor nos concede. Este é o caminho que nós procuramos seguir, como tantos outros que Deus disponibiliza aos nossos irmãos nos mais variados pontos do globo, a fim de chegarmos todos ao mesmo objetivo: sermos felizes, saudáveis e de consciência tranquila. Querido Jesus, nesta época em que te recordamos menino, imaginamos o ambiente espiritual que te envolveu, a corte de espíritos que te acompanharam, envolvendo a humanidade em luzes safirinas de transcendência cósmica, já que o momento dividiu a história da humanidade. E estamos certos, Senhor, que se iniciou aí a transição planetária de que agora tanto falamos, para que os caminhos pudessem ser retificados e pudéssemos aproveitar a Tua presença para melhor apreendermos e fixarmos as orientações. O nosso espírito é de gratidão, Senhor, eterno, e cantamos com as vozes angélicas: glória a Deus nas alturas, e rogamos paz à humanidade, sem distinção, Senhor, para que estejamos todos unidos pelo bem e por amor ao bem. Inspira-nos nesta manhã, Senhor, a este grupo presente no trabalho de reflexão, no plano físico e no plano espiritual. Estejamos todos felizes por esta época que atravessamos, porque te recordamos menino, e por todas as crianças te pedimos, Senhor, como se de ti se tratasse. Que a tua paz, que o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Vamos então dar início ao nosso trabalho com a leitura da mensagem introdutória do próprio trabalho, que diz o seguinte: Senhor Jesus, há 2000 anos estabeleceste o Natal com a tua doce humildade na manjedoura, onde te festejaram todas as harmonias da natureza. Reis e pastores vieram de longe, trazendo-te ao berço pobre o testemunho da sua alegria e do seu reconhecimento. As estrelas brilharam com luz mais intensa nos fulgores do céu, destacando-se uma delas no azul do firmamento para iluminar o suave momento da tua glória. Desde então, Senhor, o mundo inteiro, pelos séculos afora, cultivou a lembrança da tua grande noite, extraordinária de luz e de belezas sidrais. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor Humberto de Campos. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, ainda no capítulo 28º, com o tema principal, preces espíritas. Já aqui temos tratado deste tema.
E voltamos ao mesmo porque Kardec deixa orientações para facilitar, já que os nossos hábitos, que vêm de hábitos culturais e religiosos, hábitos que sistematizaram a nossa relação com Deus, e perdemos muitas vezes nos emaranhados dessa sistematização. E aqui Kardec o que nos induz e recomenda é a aproximação a Deus, e ficam estas orientações. Não quer isto dizer que sejam para seguir com rigor aquilo que ali está, mas são orientações para a nossa inspiração. Então, qualquer oração, aquilo que marca a sua importância, o seu valor espiritual, e que estabelece a ligação com os planos superiores da vida, é a intenção, mas também o fervor, a lealdade, a sinceridade com que se coloca nessas palavras, já que nos dirigimos, apesar de muitas vezes fazermos as nossas orações dirigindo-as ao nosso guia espiritual, ao nosso anjo da guarda, a Jesus ou a outra entidade espiritual da nossa devoção, mas a verdade é que todas elas são canalizadas para o Criador, administradas dessa forma. Porque a vida origina-se em Deus, Deus estabeleceu as suas leis, e como tal é em concordância com essas leis perfeitas e absolutas que a vida se origina e se dinamiza. Portanto, tudo depende da nossa sinceridade, da nossa lealdade. Portanto, no item 44, no prefácio, alguma porta está aqui das nossas. Perdão. Portanto, aqui este tema é a ação de graças por um benefício concedido a outrem. Reparem, a ação de graças por um benefício concedido a outrem. Nós lemos na mensagem do livro Pão Nosso como o alcance da caridade não se resume à ação material propriamente dita, mas à ação caritativa de natureza espiritual. E eis-nos diante dessa experiência. A ação de graças por um benefício concedido a outrem. E Kardec não acrescenta que esse outrem seja exclusivamente alguém da nossa graça, da nossa confiança, da nossa amizade, do nosso afeto, mas, eventualmente, um desafeto. Ora, está na linha de pensamento e de orientação que Jesus recomendou sobre o perdão. Ora, não se cingindo exclusivamente a uma determinada criatura, afeto nosso, porque os afetos, pelos nossos amores, todos nós pedimos, invariavelmente, não é verdade? Mas pelos nossos desafetos, aí já pensamos duas vezes se vale a pena ou não, se os outros merecem ou não a nossa graça. Então Kardec deixa aqui, para, de uma forma ampla, universal e sem restrições, a ação de graças por um benefício concedido a outrem. E no item 44, no prefácio, diz: quem não se encontra dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, mesmo que não o haja solicitado por meio da prece. Portanto, o bem do próximo deve ser sempre motivo de alegria para qualquer um de nós. É, voltamos a dizer, a ação da caridade muito importante, porque estamos na intimidade da nossa alma, voltados para o exercício do bem
em favor de terceiros. Portanto, não só a nossa ação é uma ação de gratidão, mas também de satisfação íntima, porque estamos afinados com os valores do bem. Isto é, em sintonia com as forças criadoras da vida, com as forças divinas. E depois, no item 45, Kardec recomenda uma prece. Meu Deus, sê bendito pela felicidade que adveio a N, a determinada criatura, qualquer que seja, bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Como já dissemos na introdução, a vida criada por Deus, ela flui através das forças divinas de acordo com as leis estabelecidas por Deus. Leis perfeitas, justas, misericordiosas, amorosas, imutáveis e, entre elas, a lei de causa e efeito que dá a cada um de acordo com os seus méritos, com os seus esforços. Portanto, não há privilegiados à luz da criação, à luz de Deus. Aquilo que nos chega deve ser fruto de méritos, pelas conquistas morais realizadas ou pelos esforços que empreendemos para a realização de. Quando esses esforços são dignos de nota, sob o ponto de vista espiritual, as leis da vida acionam mecanismos ou para nos suprimirem as provas duras, rudes, ou para nos aliviarem as dores dessas provas, trazendo esses benefícios para a vida. Entendamos que as dificuldades da vida são sempre oportunidades de redenção. Tenhamos como ponto de partida o seguinte: somos espíritos e a sua principal circunstância e condição é a imortalidade. Imortalidade desde que saímos da gênese divina, da origem da vida, ao longo do tempo que é também eterno. É provável que isto nos traga ainda alguma confusão, entender o que é a eternidade. Mas é o que os espíritos nos dizem e explicam. A doutrina espírita assenta na razão, na interpretação dos factos da vida através da razão. E então, isso leva-nos a compreender, de acordo com esse mecanismo da eternidade da vida, o seguinte: que o espírito, sendo eterno, não estamos aqui pela primeira vez. E é fácil percebermos que nos encontramos, a humanidade, em diferentes pontos evolutivos. Não estamos todos, sob o ponto de vista moral, da inteligência, intelectual, não estamos todos no mesmo patamar. Portanto, uns mais adiantados, outros mais atrasados. Sobretudo, sob o ponto de vista moral e espiritual. Ora, significa que estamos em marcha contínua de aperfeiçoamento, de evolução, e, portanto, aquilo que somos hoje é o resultado das circunstâncias de vidas anteriores. Mas esta não é uma proposta teórica, fantasiosa. Não. As vozes dos espíritos, aqueles que já viveram na Terra e que se encontram do outro lado da vida, chegam nos mais variados quadrantes da vida humana a darem testemunhos pessoais, através das faculdades mediúnicas que são transversais à criatura humana, fenómenos que existem nos mais variados quadrantes da cultura, da religião, da arte, da ciência, por aí adiante, mas as vozes fazem-se ouvir para dar testemunho de que os mortos ou a morte não é o fim da vida. E aqueles que julgamos mortos permanecem vivos, na posse plena de todas as suas capacidades. E são eles mesmos que vêm de dar testemunho dessas experiências, isto é, dessas circunstâncias da eternidade da vida e das vivências passadas noutras eras,
através do princípio das vidas sucessivas ou do processo da reencarnação. O que significa é que o mesmo espírito que cada um é, habita hoje um corpo moldado à necessidade evolutiva do próprio espírito, o que significa que o espírito permanece é sempre o mesmo. Mas o corpo, como um utensílio orgânico de que o espírito se serve para viver na Terra, muda de acordo com as circunstâncias e com a vida. Portanto, o mesmo espírito, numa vida anterior ou numa vida futura, já foi ou poderá vir a ser homem, mulher, branco, preto, rico, pobre, doente, saudável, por aí adiante, tudo em concordância com as necessidades e circunstâncias evolutivas do próprio espírito. São os mortos, entre comas, volto a dizer, que vêm dar testemunho disso mesmo. Mas fora deste círculo nós não temos conhecimento. Temos. Basta irmos à procura de literatura especializada na área da psicoterapia, da psicologia, de experiências que são muito comuns nos dias de hoje e que têm a função de auxiliar, muitas das vezes, pessoas com traumas inexplicáveis para a vida atual e que a regressão da memória feita em estado alterado de consciência leva a criatura a recuar no tempo, as vidas que forem necessárias, até chegar ao ponto crucial onde esteve a origem do trauma de que hoje sofre no presente. Temos aí obras de autores conhecidos, o mais conhecido é o psicoterapeuta americano, o Brian Weiss, e outros que relatam as suas experiências fora de qualquer contexto religioso. Em alguns casos, recordo-me de uma autora que li há muitos anos e que está nos primórdios da psicoterapia, da regressão de memória, Edith Fiore, que nasceu num lar evangélico, que era absolutamente contra o princípio da reencarnação. E que, portanto, seguia de forma formal e ortodoxa os princípios da religião que a família vivenciava, havia adotado. E, portanto, foram os factos, à senhora, foram os factos, no gabinete em que exercia a medicina, que ele levou a acreditar na existência do espírito, na sua imortalidade e nas vidas sucessivas. Foram os factos. Quer dizer que ainda quem esteve nos primórdios, Raymond Moody Jr., que numa experiência relata nos seus livros, um deles, A Vida Depois da Vida, em que o paciente levou, de acordo com o psicanalista o Freud, em que os traumas do presente tinham origem muitas das vezes no ventre materno e que até se confundiam com traumas de natureza sexual, frustrações e outros desvios comportamentais, e é a explorar essa via que ele chega ao espírito enquanto no ventre materno. E aí o espírito, o paciente, está a relatar factos, enquanto no ventre materno está a relatar factos que ocorriam na própria família, no seio da família. O que significa que já aí o espírito era portador, o feto, já de sensibilidade e inteligência e de audição. Mas ele procura regredir ainda, de forma paulatina e até com algum receio, levar o espírito a regredir no tempo. E ele vem a constatar que o espírito lhe relatava experiências de várias fases da sua existência, vivendo em vários países, regiões, culturas diferentes, e
nasce aí, na psicoterapia da regressão de memória, uma nova era para se compreender melhor a vida fora do contexto religioso, como se possa confundir. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica e de consequências ético-morais religiosas. Mas partiu dos factos. Partiu dos factos. Porque Kardec, quando vale dizer, antes de mais, que as experiências mediúnicas não se detêm nos círculos religiosos, nem em qualquer círculo. Porque a faculdade mediúnica não tem qualquer ligação com orientações religiosas, com estatutos sociais, científicos, intelectuais. Ela é transversal à criatura humana, inclusive entre ateus. E, portanto, qualquer criatura com a sensibilidade ou com a hipersensibilidade dos seus sentidos, aqui no caso este em particular, como das faculdades mediúnicas, tem condições e pode receber ou penetrar no mundo espiritual. As condições já é outra questão. Mas a impotência tem essa possibilidade. Não só de penetrar, mas também de receber informações. Ora, isto é para compreendermos que, melhor nas circunstâncias como apareceu a doutrina espírita, Kardec, quando começa a lidar com estes factos, já eles eram correntes, muito à época, em meados do século XIX. À época já eram correntes. Portanto, Kardec, quando toma contacto com um grupo de amigos que lhe falam destes fenómenos, apresentam-lhe uma série de cadernos escritos resultantes da informação que os espíritos lhes davam. Mas era o pensamento corrente e dominante que esses fenómenos, que eram chamados os fenómenos de mesas girantes ou de pé de galo, eram resultado da dinâmica nervosa de quem se encontrava à sua volta e, como tal, as experiências resultavam e muitas das vezes outros acreditavam em vozes que vinham e vozes essas que davam o seu testemunho, mas esta relação era sobretudo uma relação de curiosidade, de superficialidade. E chegavam até dizer a Kardec, estupefactos, que eram as próprias mesas que falavam. E é Kardec que vem a desmontar tudo isto para criar a doutrina espírita. Portanto, Kardec, quando dá início a todo este trabalho, já os factos mediúnicos eram vulgares no meio parisiense da época. Ora, ele remonta aos factos e daí resulta a publicação da primeira obra. Qual foi a primeira obra da doutrina espírita publicada? Como? O Livro dos Espíritos. Que resulta num conjunto de questões colocadas na primeira série de 500 e poucas perguntas e na segunda de 1019, em que ele questiona os espíritos sobre as ocorrências, dúvidas, e é assim que se constrói a estrutura da doutrina espírita. O primeiro passo. E são os espíritos que vêm dar testemunho da sua própria realidade e da realidade que ocorria para além do plano físico. Então, em complemento e para concluir, nós não somos daqui. Estamos aqui temporariamente. Não em turismo, mas em experiências necessárias para que o espírito possa evoluir. Embora o nosso desejo mais íntimo fosse mesmo de turismo. Passar os dias ao sol, na praia, com um chapéu de palha, não é? E de preferência ter alguém que nos sirva sempre o sumo, que nós não queremos levantar para ir buscar o sumo, não é, que dá muito trabalho. Portanto, em pleno. Mas Deus estabeleceu, nas suas condições,
que nós, saindo da sua intimidade, porque nós somos uma extensão divina, cada um de nós, não nos conseguimos apartar de Deus. A vida que nos alimenta é a vitalidade divina. Calculem os senhores que dentro deste conceito de imortalidade, o choque que não é para a criatura que se suicida e dá conta logo a seguir que afinal a vida não termina. É um exemplo que estamos a dar. Quer dizer, a nossa visão da vida é muitas das vezes limitada e circunscrita àquilo que é a vida humana, mas ela é muito mais ampla e eterna. E nesta fase da existência nós ainda estamos circunscritos àquilo que são os elementos próprios e necessários da vida na Terra. Ora, não temos condições, pela nossa limitada evolução, ainda nesta fase, de ir mais longe. Porque senão perdíamos. Mas também não temos condições de natureza moral. Estamos a falar, enfim, de casos que não são especiais, mas que são vulgares, de adentrar outros mundos onde o bem já predomina. Na Terra, nós ainda estamos arraigados à violência da mais variada. Ainda estamos arraigados ao orgulho e ao egoísmo. Ora, isso significa que vivemos como que em torno e mergulhados num ambiente que é, de facto, de natureza moral inferior. E, como tal, não há compatibilidade energética e vibratória para estarmos num mundo mais evoluído. Porque aí as condições são mais apuradas, mais refinadas. E não tínhamos condições para aí estar. A verdade é que estas condições em que nos encontramos já são mais adiantadas do que nos planetas e nas vidas primitivas que existem no espaço. No Livro dos Espíritos, a progressão dos mundos, estabelecem os espíritos de forma geral aquilo que é a classe, a evolução dos próprios mundos, que está em concordância com o estado evolutivo da própria humanidade, dos seus habitantes. Então quer dizer que a Terra, que é neste momento um planeta de provas e expiações, está acima daquilo que são os mundos primitivos onde se ensaiam as primeiras reencarnações. E porquê? Porque aí os espíritos estão ainda muito conotados com o primitismo da vida. Vivem quase exclusivamente só para sobreviver e procriar. Portanto, com a inteligência ainda limitada, no seu desenvolvimento básico, praticamente, e, portanto, a Terra e a vida na Terra já reúne condições que são melhores do que nesses mundos mais primitivos. E estamos numa fase de transformação e de transição em que está chegado ao término um ciclo estabelecido por Deus para a evolução da humanidade e do próprio planeta, porque a Terra passará a ser um mundo de regeneração, está a passar lentamente de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde a vida, para aqueles que para aí seguirem, estamos a falar da humanidade, a vida será, de facto, melhor, mais saudável. O mal ainda existirá, mas não terá incidência tão acentuada como aquela que registramos na Terra, onde aqui no planeta de provas e expiações o mal predomina sobre o bem, apesar dos grandes esforços que se fazem para esse desenvolvimento e que existem, de facto. Ora bem, então, para sabermos a nossa gênese, a nossa natureza e o destino a que estamos voltados, é fundamental o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Eu sou
o herdeiro e as circunstâncias das minhas vidas pretéritas. Ora, se olharmos, não é necessário que o saibamos de forma expressa, de forma evidente. Não é necessário que todos corramos para os psicólogos para fazer uma viagem para o passado a saber quem foi. E atenção, todos nós gostaríamos de ter notícias felizes dos tempos do passado, não é? Fomos gente importante, enfim, com poder, glamourosos, mas a verdade é que nem sempre as circunstâncias correspondem a essas fantasias. Porque ninguém gostaria de saber que foi numa vida pretérita um malfeitor. Não é verdade? Mas todos gostaríamos de saber se fomos santos. É que se fôssemos santos já não estávamos aqui. Já estávamos mais lá para cima. Portanto, se estamos aqui, é porque as nossas heranças são ainda precárias do ponto de vista moral. E então, nós estamos sujeitos às circunstâncias das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Ora, elas nem sempre são felizes. Pois não? Não me diga que eu pensei que ia dizer, não é verdade. Afinal de contas, ainda temos algumas coisas a reparar, a ajustar. Não é verdade? Ora, é certo que na próxima vida, e já quando partirmos da Terra para o outro lado, vamos continuar assim? É? Mas sem corpo físico. Mas já aí, do outro lado, nós vamos estar sujeitos às circunstâncias e aos insucessos, à invigilância, à indiferença que depositamos no esforço que nos era devido de aprimoramento moral. Então, há alguém que julgávamos ainda mais atrasado do que nós e passa-nos para a frente, e nós que julgávamos já está lá à frente, afinal ficamos na retaguarda. Isto de uma forma gráfica, para percebermos melhor. Ora, significa que já aí, na espiritualidade, depois de morrermos, e nas vidas subsequentes, nós vamos sofrer as circunstâncias que não soubemos reparar no momento. Estão a compreender? Quer dizer, o mesmo espírito numa vida futura vai ser o herdeiro dos insucessos desta vida. Então, os conhecimentos espirituais servem como ferramentas de trabalho para ajustarmos e superarmos as nossas insuficiências morais. Não é para deleite. Porque o lema principal da doutrina espírita. Ai, Nossa Senhora, como andam estas lições. Fora da caridade, faz favor tomar notas. Fora da caridade não há salvação. Sabem por que razão Kardec adotou este lema? É um segredo. Eu vou lhes dizer qual é o segredo. Ninguém sabe. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. É verdade. Para contrapor a esse lema. Mas porquê? Porque os Espíritos revelaram que não era fora da fé que se encontrava a salvação. É fora da caridade não há salvação. Reparem, vamos raciocinar. Porque nós todos vimos dessa ancestralidade ortodoxa no campo religioso. Fora da fé não há salvação. Então quer dizer, e as pessoas que vivem no meio do mato, lá não sei onde, nunca ouviram falar de Deus, o que é feito dessa gente? Vão estar desamparados, não têm uma fé religiosa? Eu vou, às vezes, contar este detalhe que é muito interessante. Quando nasceu o meu filho, é engraçado, quando nasceu o meu filho, já eu e a Maria Júlia éramos espíritas, já estávamos, enfim,
com algum tempo na doutrina e falámos, olha, não vamos batizar o menino. Não, com certeza, acordámos, não vamos batizar o menino, muito bem. E falámos com os meus sogros e dissemos, olha, nós não vamos batizar o menino. E diz a minha sogra, o quê? Não vão batizar o menino? Não, vão batizar o menino sim, já sabe-se lá se o menino não morre e não é batizado, o que é que vai ser dele? E digo-lhe eu assim, Dona Fernanda, Dona Fernanda, olha, diga-me uma coisa. Os meus sogros vieram de Moçambique. Lá em Moçambique, aquelas crianças que viviam lá no meio do mato, que não iam à igreja, nem iam à catequese, nem eram batizados sequer, o que é que Deus faria com eles? Então esses não são salvos? E diz-me ela, olha, esteja caladinho e batiza o menino. E acabámos por batizar o menino. Portanto, a reação dela foi, esteja caladinho e batiza o menino. Porquê? Porque isto incomoda. Nós começamos a raciocinar e é um problema. E porquê? Porque vai contra o pensamento dominante. Contra as nossas convicções. Não é verdade? Nós, para mudarmos das nossas convicções de uma ponta para a outra, que é o oposto, é muito complicado. Então, Kardec são os espíritos que vêm revelar a Kardec estes factos. Porque se fora de facto verdade que fora da fé não há salvação, Deus não era justo. Porque tínhamos todos que pertencer a uma determinada fé religiosa. Ora, então, e porquê é que foi adotada? Se lemos os mesmos livros do Evangelho, porquê é que foi adotado esse lema? Porque é um lema de natureza humana. E porquê? Para dominar. A religião, reparem, que ainda nos dias de hoje, ela é acatada e é divulgada para dominar. Está certo? Então, para manter as pessoas presas ao processo e poder manipulá-las. Até que os espíritos mortos, vieram dizer não. Fora da caridade não há salvação. Deduz Kardec. Então passou a ser esse o lema da doutrina espírita. Ora, é por isso que aqui na oração, Kardec propõe a oração em agradecimento por um bem concedido a outrem. Lembram-se? E eu fiz um reparo, que esse outrem, ele não disse quem era. Amigo, afeto ou desafeto. É o exercício da caridade na plenitude moral. Estamos entendidos? Alguma dúvida? Não há dúvida. Então vamos seguir adiante. Então, bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Portanto, é esta, como aquilo que ele já tem alcance para entender, deseja igualmente para o outro. Ora, este exercício o que é que revela nas entrelinhas? Vou voltar atrás. É? Não me digam que não conseguem perceber. Caridade, a pessoa não está a pensar em si, está a pensar no outro. Exatamente. É a superação do egoísmo. A superação do egoísmo. Quer dizer, ele diz aqui, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Quer dizer, eu já conheço a bondade de Deus. E eu estou a pedir aquilo que é bom para mim, eu estou a pedir que também o outro possa entender. Estão a perceber? Na minha intimidade. E agora, qual é a diferença entre o exercício espiritual e o exercício material? É que o exercício da caridade espiritual ninguém a vê. Ninguém a vê. Só eu, como costumamos dizer, e Deus, ou os espíritos que me
que me acompanham. Não é verdade? Reparem que Jesus aludia à época, aos fariseus e doutores da lei, que saíam para as praças públicas a rezar, né? Lá o género de texto, um texto que eu não sei como é que se chama, o acessório, para que as pessoas vissem que eles eram pessoas de muita fé, eram santidades, que passavam horas a rezar. Portanto, não é pelo muito rezar que se alcança a salvação, mas pelo sentimento, pela vontade, pela qualidade dos sentimentos e dos pensamentos do seu autor. É por isso que de uma forma muito subtil, o Espírito está aqui a dizer: fazei com que ele possa descortinar a bondade de Deus e fruir dessa bondade. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, reparem, se o bem que lhe aconteceu é uma prova, é porque o bem e o mal são sempre uma prova. O bem nunca é um resgate, mas o bem é sempre uma prova. E é uma prova porquê? Porquê? Porque é um desafio à nossa humildade, à nossa fé. E, como tal, se o bem nos acontece, por que é que nos aconteceu? Tem que haver mérito, mas há também misericórdia divina. E nós temos que ter consciência disso. A verdade é que nós focamos muito a nossa atenção, porque somos ainda espíritos dominados pelo pessimismo, pouco voltados para o otimismo, e não conseguimos ver num dia de sol lindo, com imensas pessoas à nossa volta, a sorrirem, alegres, o espírito predominantemente pessimista, ele vive fechado sobre si próprio. A vida para ele estará sempre toldada por nuvens cinzentas e pesadas, apesar do dia solarengo. Mas essa perturbação instala-se na alma da criatura. E como tal, ela vive encarcerada em si própria, pelas suas fantasias, os seus devaneios, as suas tristezas, os seus medos, e como tal, é vítima de si próprio. É vítima de si próprio. Quer dizer que todo o seu campo mental, energético e vibratório é um cárcere autêntico. E nós, muitas das vezes, não conseguimos sair daí e pensamos que são os espíritos que nos estão a perseguir e a obsidiar. Mas tudo isto é um problema de natureza mental, porque não conseguimos ver para além do muro, como se costuma dizer. Quer dizer, aceitamos como normal que a vida seja para nós uma tristeza. E então, qualquer aflição mantém-nos pessimistas, tristes, revoltados, quiçá mesmo indiferentes para consigo próprios. Deixa de existir autoestima e a criatura vive fechada, voltada para si mesma. Então, é importante percebermos que naquela primeira parte da nossa intervenção, a natureza espiritual que somos e o destino a que estamos irremediavelmente destinados, o fim a que estamos destinados, que é ao bem, e que as circunstâncias do momento são resultado do passado, se não mesmo do presente. Então, a criatura que vive encarcerada mentalmente em si mesma é um potencial doente. E numa vida seguinte pode sofrer dessas circunstâncias e vamos dizer assim, na vida seguinte, Deus é que é o culpado, porque fez-me assim. Mas não. À face do princípio da imortalidade da alma e das condições mentais da criatura, nós somos perturbados, ou a perturbação de que sofremos,
são o reflexo dos efeitos da nossa indiferença e vigilância e ingratidão para com a vida. Porque não aceitamos as circunstâncias. Não aceitamos as circunstâncias. Mas se virmos alguém fazer algum mal, diz, olha, Deus havia de te castigar. Hã? Não é? E se não fosse nesta vida, havia de ser na próxima, que é para tu aprenderes como é que elas mordem. É ou não é verdade? Mas e se for eu o outro a fazer o mal? Se eu estiver no lugar do outro? Cruzes. Aí é que não, até nos benzemos, não é? Não queremos nada disso. Reparem o confronto, a contradição entre aquilo que nós queremos para nós e aquilo que não queremos. Mas a verdade é que muitas das vezes não saímos desse casulo de perturbação e imaginamos uma série de coisas, mas a verdade é que é fruto da nossa invigilância, do nosso pessimismo, da nossa falta de otimismo. Viver, apesar das circunstâncias, viver na Terra já é uma graça extraordinária para nós. E é claro que todos nós somos doentes. Isto parece chocante, mas todos nós somos doentes. Há doenças que são mais visíveis e outras não. E todas elas têm origem no mesmo princípio, que é o desalinho moral, a insuficiência moral. Portanto, enquanto nós não superarmos as nossas limitações, e como é que as superamos? Preciso conhecê-las. É preciso conhecê-las. Então, vamos adiante. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspira-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não resulte de futuro em seu prejuízo. O bem que recebeu não foi aceite com gratidão, sem egoísmo. Portanto, a criatura acha-se no direito de receber esses privilégios. Mas, não superando a prova do egoísmo, a criatura naturalmente estará contra si mesma. Isto é, não consegue superar as suas limitações. Apesar de tudo, as benesses recebidas. A ti, bom espírito que me proteges e desejas a minha felicidade, peço que afastes do meu coração todo o sentimento de inveja ou de ciúme. É verdade que aqui está a pedir, mas a pedir que o ajude, não é? Protege e deseja a minha felicidade, peço que afaste. Mas se nós não fizermos o nosso esforço, se não fizermos esse trabalho que nos é devido, os espíritos não chegam para afastar os problemas que são nossos. Essas insuficiências, esse trabalho, somos nós que o temos que fazer. Ora, foi por isso que nas religiões tradicionais se criou a confissão e a remissão dos pecados através das leituras, das orações e rezas sistemáticas. E ao Sr. Padre, esta semana, até desde a idade, não é? Que é só Padre confessar. Esta semana fui mal educado para a minha mãe. Então, olha, vai rezar 3 Ave Marias e 2 Pai Nossos e está tudo resolvido. Não é? E assim sucessivamente. Ora, a própria Igreja chegou a agasalhar, a acolher no seu seio, criminosos fugidos à justiça. E como era um Estado independente, a justiça, o Estado de Direito não pode, salvo em circunstâncias especiais e com as devidas autorizações, não pode alcançar criminosos que estejam ao abrigo da Igreja. Veja-se o caso da pedofilia. Porque isso faz parte da concordata, que é o reconhecimento do Estado de Direito e do Tribunal do Vaticano ser independente relativamente aos tribunais civis. Ora, o que aqui importa é dizer que é essa confusão, esse desvio no entendimento e aposta nos interesses comuns, humanos,
que confundiu as gerações, que no plano físico ou no plano espiritual se viram abraços com essas contradições. Muitos deixaram fortunas, convencidos que chegavam ao céu e aquilo estavam à espera, as portas abertas para o receber, e foram surpreendidos com circunstâncias completamente opostas, o que gerou não só uma revolta, mas também a ideia do afastamento de Deus, a perda de fé. Certo? Enquanto no mundo físico, porquê? São as falsas interpretações, em que a fé assentava no direito material, portanto, e ainda hoje, a nossa relação com Deus, uma relação comercial. Se tu me deres, eu depois dou-te. Se ele não me der, também não estou aqui. Não tenho qualquer obrigação. Não é? Ainda vemos muito disso. Então, aqui no caso, é a pedir, de facto, esse esforço, esse apoio ao esforço que nos é devido. Ninguém é privilegiado face às leis divinas. E agora, aqui é mais difícil. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Agora é que são elas. Muito bem. É verdade que não temos inimigos. Nem desejamos. Mas, não sei porquê, não me afino muito com ele. Não é? Eu até costumo ser bom, mas ele não aceita. Muito bem. Então, no prefácio desta oração, disse Jesus: amai os vossos inimigos. Esta máxima é a sublimação da caridade cristã. Mas não pretendeu Jesus, veja-se, preceituar que devemos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Naturalmente. Porquê? Porque as relações partem sempre dos bons princípios e valores ético-morais. E são edificados paulatinamente e no tempo. Portanto, nós podemos, de facto, e é uma realidade, termos mais empatia com uma pessoa ou menos empatia com outra, mas isso não quer dizer que o outro seja nosso inimigo. Não, é uma questão de afinidade, de princípios. Mas o que é que eu devo fazer? É todos os esforços para superar essas circunstâncias. Porque no contacto com este e com aquele são as tais provas de que já falamos anteriormente. Não estamos no meio social, humano, espiritual ou profissional por acaso. Antes de mais, é uma prova para nós mesmos. Como é que eu reajo perante uma contrariedade? O que eu gostaria era que não houvesse contrariedades. Mas a vida, ainda neste escalão, faz-se de contrariedades. E são provas que se nos colocam no caminho. Portanto, o esforço que nos é devido de superarmos os nossos maus pendores, as nossas reservas, naturalmente. Mas este é trabalho que se faz exercitando no tempo e construindo uma nova relação. Por aquelas palavras, ele recomenda-nos que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes retribuamos com o bem esse mal. Ora bem, esquecer ofensas propriamente ditas, há factos que nós não esquecemos. Não esquecemos. Agora, não valorizar. É uma ocorrência normal. Quantos de nós vamos de carro e vem alguém por trás e bate no carro? É uma ocorrência normal. É bom? Não. Não incomoda? Claro que incomoda. Traumatiza, naturalmente. Não gostaríamos que isso ocorresse. Mas isso vai circunscrever, isto é, vai limitar a minha liberdade. Eu vou deixar de conduzir com receio que alguém me venha bater no carro ou que eu bata no carro de alguém. Não. Eu continuo e o que é que eu faço? Estou a esquecer a circunstância, aquele elemento. Porque senão eu deixo-me dominar pelo facto. E esse o problema não é de quem me bateu. É meu. É meu.
Porque eu não aceito as circunstâncias da vida. Ora, o mesmo acontece conosco. Vamos a conduzir, podemos bater num carro. Fizemos de propósito? Não, penso eu. Não fizemos de propósito. Então, se não fizemos de propósito, são as circunstâncias da vida. O que é que temos que fazer? Lição. Ter mais atenção, vigilância, nas condições em que estamos a conduzir, procurar esconder o telemóvel, eu já nem digo neste bolso, mas no bolso de trás, assim vamos sentados, não podemos lá chegar com o cinto de segurança. Todas estas condições que resultam do nosso interesse evolutivo. Quer dizer, os factos trazem-nos uma oportunidade para exercer o melhor de nós, chamar à realidade aquilo que nós pretendemos ou que devemos reparar, alterar. É para isso que as provas existem. Ora, este é um trabalho nosso. Nós não vamos dizer às pessoas que andam à nossa volta de carro, olha, cheguem-se para lá que eu vou aqui. Nem os postos saem do sítio. Está certo? Então nós temos que viver com as circunstâncias da vida. E temos que ser otimistas, felizes, alegres, apesar das circunstâncias. Para que não sejamos vítimas de nós mesmos. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta desse procedimento, ele equivale a mostrar aos homens no que consiste a verdadeira superioridade. De superioridade moral. Não é para esmagar alguém, mas é aquilo que marca as diferenças enquanto na vida. Na vida. E o que marca a diferença é o estatuto moral. Tão simples quanto isso. É o estatuto moral. Quanto mais moralizada estiver a criatura, naturalmente que mais elevado será o plano em que se encontra relativamente aos seus semelhantes, que nesse capítulo ainda se encontram aquém desse nível. E depois ele faz a prece. Meu Deus, perdoa-me o mal que me fez e o que lhe quis fazer, como desejo que me perdoes e também ele que me perdoa as faltas que lhe haja cometido. Portanto, é a disposição para o refazimento desses laços entre as pessoas, sem animosidades, sem reservas, sem suspeitas. E mais uma coisa ainda, que eu vou revelar, que ninguém sabe, sem maledicência. Sem maledicência. Então, agora a nota final: se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Reparem, como prova para mim. O outro vai se comportar como bem entender. Mas a reação que tenho da sua presença é que me deve levar a estar atento, vigilante e perceber o que eu preciso para superar as minhas limitações. Estamos entendidos? Então, não é o outro que tem que mudar. É o eu que tenho que mudar. Tenho que mudar porque eu dou mesmo conta que ainda reage de uma forma inusitada, uma forma desproporcionada, sob o ponto de vista moral, face à presença desta ou daquela pessoa. Está certo? Porque cada um vive num mundo que é próprio. O efeito que essas pessoas têm em mim só depende de mim. E se eu me permito que elas me perturbem, o problema é delas? Não, é meu. O problema é meu porque eu não consigo aceitar a diferença dos outros. E eles têm o direito de ser assim, de viver assim. Eu é que tenho o dever de ter uma outra visão da vida e do relacionamento com terceiros. Livra-me, meu Deus, da ideia de o mal dizer e de todo o desejo malévolo contra ele. Faz com que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem. Bem, para nós isso seria uma desgraça, de facto, estarmos felizes com a desgraça alheia. Nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos. O que é que isto significa? Nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos. Nós estamos em meados do século XIX. Nos 10 mandamentos
O que é que diz lá, o que é que recomenda numa das leis dos 10 mandamentos? Não cobiçar a mulher do próximo, o jumento do próximo, nem os bens do próximo. Não é verdade? Volvidos 1500 anos até Jesus e 2000 anos até Kardec, 3500 anos depois, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos. Portanto, ainda está aqui implícito o desejo, ou melhor, a má vontade que temos com o sucesso dos outros. 3500 anos depois de Moisés. Estão a ver? Ora, porquê é que põe ali Kardec aquilo? Porque ainda existe. Como? Porque ainda existe isso. Ainda existe. Mais ou menos, mas ainda existe. Então, ele chama a atenção para isto. A fim de não macular a minha alma por pensamentos indignos de um cristão. É claro que neste mundo íntimo, em que ninguém consegue penetrar, ninguém sob o ponto de vista físico, os espíritos afinam-se connosco de acordo com esta perturbação que resulta dos maus pendores morais. Então, as relações doentias ou obsessivas dos espíritos não resultam de atos fortuitos. Resultam da afinidade e empatia que encontram os espíritos inferiores nas nossas condições morais. Está certo? O mesmo é válido para os espíritos superiores. A afinidade é estabelecida de acordo com os esforços que empreendemos para o bem. Ora, não desejar o mal ao outro é um grande esforço e é um sucesso no campo da evolução. Passa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzindo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirem-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me preencham o coração. O nosso primeiro impulso, quando alguém nos faz alguma coisa. O nosso primeiro impulso. Digam, não tenham vergonha. Eu sou compreensivo e tolerante, faz favor, sejam à vontade. Qual é o primeiro impulso quando nos fazem algum mal? Responder. Eu tapanho. E depois, nós espíritas, ai credo, isto foi um mau espírito que me inspirou este pensamento. Mas, entretanto, Kardec tinha dúvidas, perguntou aos espíritos. Então, como é que eu vou estabelecer diferença entre aquilo que é meu e aquilo que são os pensamentos dos espíritos? É o primeiro pensamento que te assalta à mente, é o teu. Então, quando nós dizemos assim, espera que eu, na primeira oportunidade que tenha, tu vais ver o que vou fazer. Somos nós, não são os espíritos. Não há obsessores. O obsessor somos nós, que estamos a obsidiar os outros. Também acontece. Está certo? Se os outros não se põem à cautela, connosco é um problema. Está certo? Muito bem. Então, porquanto o ódio e a vingança são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pelo contrário, esteja eu pronto a estender-lhe a mão fraterna, retribuindo-lhe com o bem o mal que lhe haja feito e auxiliá-lo, se estiver ao meu alcance, fazê-lo. É aqui a plena humildade da criatura. Desejo para experimentar a sinceridade do que digo, que me surja a ocasião de lhe ser útil, mas, sobretudo, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, infligindo-lhe com uma generosidade humilhante. Portanto, ele conhece e diz assim, bem, antes que eu caia na tentação de, por favor, ajuda-me. Quer dizer que ainda não está totalmente livre dessa possibilidade. O que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, mereceria que me fossem aplicadas estas palavras do Cristo e já recebesse a tua recompensa. Isto é extraído do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13º. Portanto, o que é comum? Que às vezes, diz ali o Evangelho, Jesus dizia que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Mas nós, quando nos sentimos lesados
por alguém, nós temos logo um cardápio das nossas boas ações. Parecemos os arautos da Idade Média. Estamos ali a descrever tudo. E para quem nos quiser ouvir, de todas as boas ações que cometemos e pelo bem que fizemos à criatura. Então veja-se como tudo isso é absolutamente inócuo do seu ponto de vista moral. E só faz sobressair o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Alguma dúvida que subsista? Já que chegamos ao término do nosso trabalho de hoje. Não há nenhuma dúvida? Então, para a semana, voltamos ao tema e nessa altura pusemos em prática tudo o que ouvimos, tudo o que estudamos. Felizes, alegres. É uma nota de humor, mas sejamos alegres e felizes com as circunstâncias que a vida nos dá. E estejamos convictos de que Deus nos ampara a todo momento da nossa existência. Então nós pedimos licença, vamos encerrar o nosso trabalho. Antes, porém, gostaríamos de lembrar que de hoje a 15 dias, no próximo dia 17, ao domingo, vai ocorrer a nossa festa de Natal. A nossa festa de Natal é um momento de convívio espiritual que reúne, digamos, todos quantos aqui nos encontramos, frequentadores da casa, e, portanto, vamos ter uma nota acrescida com o trabalho em torno de quem a festa de Natal sempre gravita, que é do grupo família, particularmente com as crianças e os jovens. Portanto, fica aqui o nosso convite para nos reencontrarmos no próximo dia 17, mas para a semana os trabalhos continuam. Está bem? Então pedimos licença para o encerramento. Mergulhados neste ambiente em que nos encontramos, ambiente saturado de vibrações e energias que resultam dos nossos bons propósitos, das nossas conquistas, não só nossas enquanto espíritos encarnados, mas também dos espíritos desencarnados que aqui se encontram e cuja plateia ultrapassa em largo número do nosso plano físico. Estamos todos unidos em pensamento neste momento singelo de oração em que unimos o pensamento a Jesus, colocando na nossa tela mental a figura excelsa do Mestre e deixando fluir da intimidade da nossa alma os melhores sentimentos de alegria, de paz e de gratidão. E entrelaçados, como no feixe de varas, repleto de luz, projetamos para os planos superiores a nossa manifestação de gratidão a Deus e a Jesus pelo momento sublime. Nesta época, Mestre querido, em que se redobram as bênçãos espirituais para a humanidade e em que trazes à nossa memória esse momento épico da tua chegada à Terra. Agradecemos, Senhor, a tua lição, o teu sacrifício, que contrasta, Senhor, com os hábitos da civilização mais voltados para o exterior, quando te remeteste ao recôndito da manjedoura singela
rodeado pelos singelos pastores, pela espiritualidade de animais e pelos teus pais, Senhor. Ó Mestre, viajamos na nossa imaginação para te dizer como gostaríamos de ter estado aí, para te tocar levemente as mãos cristalinas e ver o teu sorriso infantil na chegada ao mundo. Ah, Mestre, levanta-se a musicalidade no espaço que nos envolve e o coral angélico canta a Deus nosso Pai as notas de gratidão e de louvor. Mestre querido, em cada lar, em cada choupana, na rua, em qualquer circunstância, não podemos esquecer a criança que chega, a criança que está, mas também as suas mães santíssimas que se entregam à maternidade, permitindo o retorno à experiência física, para a ascensão moral e espiritual. E seus respectivos pais, Senhor. À família. Deixa-nos receber a inspiração, a força e o ânimo para que em cada lar, em cada família, se acenda a luz do amor, a luz da tolerância, a luz da paciência. A Maria, Mãe Santíssima, reverenciamos um pensamento especial e de gratidão. Porque apesar das contrariedades e circunstâncias, entregou-se à missão divina de receber no seu ventre a criança que viria a trazer uma nova dimensão espiritual para a humanidade. Mestre querido, abençoa cada criança, cada jovem, cada mãe e cada pai. Abençoa a humanidade, Senhor. E neste espaço em que nos encontramos mergulhados, és bem-quisto, Senhor, e permaneces connosco nos 365 dias do ano. Porque desejamos que aqui se faça Natal todos os dias. Muito obrigado, Senhor.